Fala pessoal, tudo bem? O que nós veremos na aula de hoje? Dá uma olhada nesse dashboard aqui, ó. Rotatividade de produtos. Eu vou dar ideias de visualizações, lógico que tem muito DAX aqui por trás, mas em resumo é o seguinte, eu quero ver a rotatividade dos meus produtos nas vendas. Eu quero classificar, até escrevi, ó, categorização dos produtos por faixas de rotatividade, entre alta, média e baixa. Então aqui eu tenho um gráfico de rosca muito simples, aqui de clientes vocês vão ver que também é simples, mas teve bastante DAX envolvido. E aqui alguns gráficos um pouco mais customizados, né? Produtos por ano, mês e rotatividade. Depois eu tenho esse Rich Map, que é esse mapa de calor por produto, migrando entre as faixas, né, de rotatividade. São ideias. Tenho tabelas aqui também onde eu segrego a rotatividade dos produtos por essas faixas, e na mesma coluna eu trago a quantidade dos produtos quando está no contexto da rotatividade, ou trago a data quando está no contexto do produto, né? Além disso, pode ver que eu economizo espaço com essa coluna de iniciais do nome do mês, onde eu trago aqui também. Então, esse vídeo está recheado de coisa interessante. Então fica comigo até o final, que eu te garanto que você vai curtir demais e vai utilizar tanto para isso como para outras coisas também. Bora lá. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês então qual é o modelo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Modelo estrela tradicional, onde eu tenho uma tabela F-vendas que está sendo filtrada por uma de produtos, uma clientes e uma de calendário. Eu ainda conto com uma tabelinha auxiliar aqui chamada dimensão rotatividade, que é a nossa referência de rotatividade. Vou mostrar os dados que estão contidos nela para vocês. Na minha dimensão rotatividade, como eu já tinha falado, que ela é minha referência, tá? Eu tenho minhas faixas de rotatividade. Então, ou seja, um produto que tem alta rotatividade, eu considero que ele tem gap entre vendas de 1 a 30 dias no máximo, tá? Já uma média rotatividade são produtos entre 31 e 90 e abaixo de 31 para cima, tá? Então ela será a nossa referência, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma tabelinha de medidas. Então, modelagem, nova tabela. Na barra de fórmulas, eu vou chamar essa minha tabela de medidas. Abro chaves, número 1, fecho chaves. Esse aqui é um valor, é como se eu estivesse criando uma coluna, como se fosse, não, estou criando uma coluna com o valor 1 lá dentro. Tá? Value, essa coluna se chama value. E eu vou criar aqui uma primeira medida, que será a minha quantidade de vendas. Tá? Quantidade de vendas, que é uma simples soma da tabela F-vendas, coluna quantidade. Tá? Bem simples, nada demais até aqui. E aí eu posso ocultar essa minha coluninha velha e a tabelinha de medidas vai lá para cima. Legal? Vou colocar aqui um visual de matriz, vou colocar minha quantidade de vendas, e estou falando de produtos, né? Então aqui no campo linhas eu vou colocar o meu produto. Beleza. Tenho meus produtos aqui, meus 9 produtos aí, desse exemplo. Aí contidos. Vou colocar também aqui na tela para a gente poder desenvolver a minha tabela rotatividade, né? Minha tabelinha rotatividade, vou colocar aqui a rotatividade, o mínimo e o máximo, tá? Eu já defini para não agregar, né, quando eu subir os dados, então por isso que vem certinho. E além disso, eu também, clicando aqui em rotatividade, ordenei pela coluna mínimo, para ficar numa ordem coerente aí da frequência, não pela ordem alfabética da tag da coluna. Perfeito? Vamos lá. E também, como eu quero avaliar um produto por produto, eu vou colocar aqui um segmentador de dados com o meu produto. Tá? Meu produto. Eu vou começar trabalhando com o produto A, aqui. Só para ficar primeiro. Não é por preferência, não. Beleza? E vamos lá. Como eu já desenvolvi esse exemplo aqui, já está pronto, né? Eu sei algumas coisas que eu preciso
trazer para vocês. Uma delas é limitar a data do contexto, tá? O que é a data do contexto, pessoal? Por exemplo, no dia de hoje, o contexto é 5/1, tá? Quando eu flago uma data, uma tabela, a data do contexto é aquela que está selecionada. E quando não tem nada selecionado, é a máxima data de calendário. Porém, deixa eu colocar um cartãozinho aqui, tá? Que ele irá nos auxiliar aqui nessa dica. Eu vou criar uma medida, que eu vou chamar de 000, e ao longo dessa aula eu vou colocando a sequência nesse numeral para a gente estar desenvolvendo, tá? Então eu vou colocar aqui data contexto. Vamos lá. Se a gente olhar a data do contexto do calendário, geralmente nós utilizamos max de calendário data, ok? E o meu retorno já vou mostrando aqui a minha de calendário, tá? O formato aqui eu vou colocar como short date. Olha só, ele vai me trazer 31/12/2024. Por quê? Ele é a última data desse ano, beleza? E se eu colocar aqui um segmentador do mês ano, posso até colocar isso aqui. Quando eu seleciono aqui, ó, ele traz a última data do que eu estou selecionando. Se eu tiro, ok. Porém, eu quero fazer um comportamento seguinte. Eu quero limitar até a data de hoje. Eu posso ir lá no M e bloquear isso. Porém, se eu não tenho atualização diária, isso talvez seja um problema. Mas eu posso fazer um recurso aqui. Não é gambiarra, um recurso. Tá? Vou colocar só um pontinho aqui para ficar bonito. Vamos lá. O que define a data de hoje no DAX? Tá? É today. Today. Tá aqui. 5/1. Legal? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma lógica que me traga o menor entre eles, tá? Porque o today vai ser o meu topo. Então, todas as datas acima do today traz o today, tá? Então, eu posso fazer uma lógica e talvez vocês nunca tenham usado essa função assim, mas a função min, tá? Que retorna o menor valor numérico de uma coluna, ou a menor cadeia, caracteres, né? Ele, se continuar a descrição aqui, ó, ele também fala, ou o menor valor entre duas expressões escalares. O que são expressões escalares? São valores, não são colunas, que é, no caso, a minha variável calendário, minha variável hoje. Então eu posso retornar o mínimo entre essas duas aqui, tá? E aí eu tenho um dinamismo agora rolando na data do contexto, limitado ao dia de hoje. Quer ver o exemplo? Se eu pegar aqui numa tabela, vamos colocar a de calendário, data, e a medida data do contexto na frente. Tá? Eu vou colocar um mês ano para facilitar. Vou trocar esse cara para um visual de matriz. E vou colocar um mês ano por cima aqui, ó. Ficou mais fácil. Então, tá vendo a data do contexto, mas olha lá para frente, ó. Nos meses que são depois da data de hoje, ele traz limitado a hoje. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, pum. Então, a minha data do contexto para todo esse modelo vai ser essa medida 000 ponto, data do contexto. Fechou? E a minha medida quantidade de vendas vai ser a 001. Perfeito. Então, se eu colocar aqui a minha quantidade de vendas aqui, em valores, perdão, eu já tenho a do produto A, ok? Do produto A eu tenho a quantidade de vendas mês a mês. Aqui, né? Ordenar aqui, já estava na ordem. E aqui provavelmente só tem uma data para cada uma delas. Perfeito. O que eu quero saber agora aqui?
Eu vou tirar o mês-ano de cima para deixar só a data mostrando. Então é isso. Eu quero mostrar as datas. Então, o que vai me definir para eu comparar aqui esse produto? Eu quero saber o dia entre essas vendas. Só que não só para essas datas, né? Quero para todas as datas. Então, como que eu posso fazer isso, né? Para ver todas as datas, ainda que não tem valores, né? Eu posso clicar aqui na data e mostrar que tem 100 dados. Aí ele vai trazer todas as datas do calendário, tá? E os valores quando tem, quantidade de vendas ele está trazendo. E aqui a minha primeira data de venda foi no dia 1º. Legal? De maio de 2021. O que eu quero fazer? Eu quero aqui no dia 2 de maio trazer essa data de 1 de maio aqui. E aqui também. Tá? E isso eu quero iterar. E depois, né? No próximo passo. Aqui, quando ele renova a venda, aqui ainda ele vai trazer a data de 1 de maio de 2021. Mas a partir daqui, ele vai me trazer 4 de junho. Porque é a data da última venda. Então essa é a medida que eu quero calcular aqui. Que vai ser a medida 002, data, última venda. Ok? Logo de cara. Ixi, apagou a luz aqui atrás. Deixa eu trocar essa luz aqui, rapaziada. Restabelecemos a luz. O computador tá meio doidão aqui, cara. Bora lá. Então, eu já vou iniciar aqui com uma calculate, porque eu vou mudar esse contexto aí, né? Então, eu quero a máxima data da venda para todas as datas quando a data é menor que a data do contexto. Então, vamos traduzir isso para o DAX. Vamos lá. Max F vendas data, então eu quero a data da venda, tá? Dá licença, sai da frente. Como eu quero entre todas as datas e eu quero entre a data menor que a máxima data, eu já posso escrever direto aqui, ó, de calendário data menor que a data do contexto, tá? E isso aqui vai dar um erro. Tá? Vai dar um erro do placeholder. Por quê? Eu estou usando uma medida aqui para filtrar. Tá? Que eu posso fazer? Tá? Eu posso envolver num filter all de calendário data aqui, mas posso fazer de uma forma um pouquinho mais elegante. Eu posso colocar aqui, ó, data do contexto é igual a medida. Esse carinha aqui vem para cá. E aqui, eu sempre gosto de retornar dentro da variável result, tá? Isso aqui é mais boas práticas. Return result. Então eu posso colocar uma medida dentro de uma variável e depois chamar ela num simples filtro aqui da calculate, que funciona normalmente, tá? Então data da última venda. Olha lá. Não reclamou mais. Não sei se vocês já sabiam desse macete também, mas segue aí. Então olha só que legal o que eu quero dizer. Ó. Vocês viram que a data da última venda, a partir do próximo dia, ela traz aqui. Então por quê? Eu quero calcular a diferença da data do contexto até a data da última venda. Legal, ó. E aqui a partir de quando renova, ele reseta o contador aí, né? Ele reseta. E aí, né? Deixa eu ordenar do maior para o menor, né? Aqui, ó. Ele tem que trazer 6/12 para nós, beleza? 6/12, a data da última venda. Beleza. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Quero encontrar a diferença em dias. Quero encontrar a diferença em dias desse cara. Vamos lá. Nova medida. 003. Vai ser dias
dias após, vou abreviar aqui, última compra, tá? E aí a gente vai usar a funçãozinha dateDiff, tá? Que a primeira data é quem, né? É a própria data da última compra, que é a medida que a gente já calculou. Da última venda, né? Estamos falando de vendas, então, última venda. Beleza, estamos falando do olhar do vendedor e não do comprador, tá certo. E quem é a última data? É a data do contexto. E eu quero essa diferença em dias, tá? Essa é a minha medida. Retorno o número inteiro, tá? Que é a contagem de dias. E isso eu posso estar colocando aqui. Beleza. Antes da primeira venda não tem nada. Deixa eu tirar o mostrar itens sem dados. Já tirei fora. Tá vendo? Então ele começa aqui a contar. Chegou na próxima venda, resetou. Tum, 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 tum. E aí vai. Beleza? Até aí tá mamão com açúcar. Vamos tirar esse monte de painel daqui. Então agora o próximo passo vai ser nós trazermos o valor de rotatividade para esse produto nessa data, tá? Usando como referência a tabelinha dimensão rotatividade. Legal? Então eu vou criar aqui a nova medida 004, que eu vou chamar de rotatividade. Ok? O que é a rotatividade? É o valor selecionado da minha dimensão rotatividade. Perfeito? Se eu colocar aqui, o que ele vai trazer? Zerado, né? Por quê? Duas coisas, né? Uma que não tem relacionamento nenhum e um que a gente não passou a referência para ele, tá? Para essa tabela. A gente precisa filtrar essa tabela para trazer. Filtrando como, né? Quando essa medida dias após a última venda, ela estiver no range do mínimo e máximo. E aí ele consegue filtrar e trazer a rotatividade para nós. Só pode ter uma, né? E aqui não tem, ele está trazendo as três. Então vamos lá. Então se eu quero filtrar, eu tenho que envolver esse cara numa calculate desse cara. E aqui eu posso colocar a expressão direto, tá? Posso colocar a expressão direto. Não preciso dar um filter, porque a tabela já está desconectada. E também não preciso dar all, não preciso fazer nada. Então eu quero que quando a minha derrotatividade mínimo, então se ele tá, a medida tem que estar entre o mínimo e o máximo, tá? Então esse é o conceito. Ela é maior ou igual à minha medida lá, dias após a última venda, vírgula. Também posso colocar que a minha derrotatividade máxima, imagina agora, ele tem que estar entre, né? Ela está menor ou igual é isso aí, tá certo. Isso, ele está entre, né? Ele está entre, não, ao contrário, né? O máximo é maior ou igual a esse cara. E o mínimo é isso aí. Isso aí. Ele tem que estar entre o range. Perfeito. E aí eu retiro o que eu disse, né? Mas aí a gente pode recorrer aqui aquele recurso, né? Dias, que é dias após a última venda. Aqui o meu var result é esse cara, e dou um return result.
Pega-se dias até fica melhor. Melhores práticas aí. Ok. Alta, alta, alta. Opa. Média, média. Alta, 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 média. Tá vendo que legal? Média. Pô, tá filtrando. Esse é o momento que você vai deixar o like nesse vídeo. Porque até aqui já valeu a pena. Mas tem muito mais. Não vai embora. Aproveite, se inscreve no canal e ative as notificações para os meus novos vídeos, tá? Ó, aqui já ó, virou baixa, tá vendo? Porque ele excedeu o limite lá de 90, tá? Então, até 90 tava na média. Virou 91, passou para baixo. Pô, isso tá funcionando para cada um dos produtos aí. E no contexto da data. Legal? Por exemplo, agora a gente quer engrossar o caldo, né? Se eu quiser filtrar alta aqui, ó, ele filtra alta e some a rotatividade daqueles que não são alta. Tá correto até, porque não existe outro cara que se adequa. Então, isso aqui realmente não tá ok, tá? Então, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer com que esses filtros da rotatividade filtrem o produto para mim, tá? Filtrem o produto. Resumindo, eu vou trocar essa minha tabela pelo seguinte. Vou tirar a data daqui. Vou tirar tudo daqui, tá? O que eu quero pôr aqui no campo linhas? Quero colocar rotatividade, alta, média e baixo. E quero colocar os produtos aqui embaixo. E a hora que eu abrir, ó, ele já falou, ó, não pôde determinar relacionamento. Por quê? É a medida que vai definir esse relacionamento, tá? Eu posso até colocar a data da última venda aqui. E aí, ó, ele está trazendo produto B, porque é o que está selecionado aqui. Mas na hora que eu tirar aqui, ó, ele vai trazer todos os produtos para todos os produtos. Perfeito? Só que o que? Eu quero fazer a correspondência, tá? Eu quero fazer a correspondência desse cara, tá? E aí, a correspondência será feita através de uma medida. E essa medida agora, a 005, que é produtos por rotatividade, que a gente quer encontrar agora, a gente vai executar lá na visualização de consultas DAX ou DAX Query View, tá? Vamos lá. Por quê? A gente vai fazer alguns conceitos aqui de tabela, tá? Então, evaluate, logo de cara. O que eu quero? Eu preciso adicionar, por isso esse add columns aí, tá? Na tabela dimensão produtos, uma coluninha que se chama @rotatividade. Rotatividade, que é a minha própria medida rotatividade. Ok? Se eu executar aqui, ó, ele trouxe para mim o status atual, na última data do produto. Mas está filtrando, beleza? Deixa eu subir aqui. Ó, a coluna que eu acabei de adicionar aqui. E como que eu vou fazer essa correspondência entre essa tabela e o valor selecionado da dimensão rotatividade? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar de rotatividade selecionada, que é o que está lá no slicer, né? Ou que vai estar no contexto ali da linha, que vai ser o selected value. Isso dinamicamente, né? Mas eu não tenho como pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu tenho alta, média ou baixa, certo? Então eu vou colocar alta aqui, simulando que é o que está selecionado lá, tá? E esse carinha aqui é a minha tabela fonte,
tá? Tabela fonte é esse cara aqui. Legal? Então eu tenho o valor alta. Concorda que é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, filter. Quero filtrar esse cara. Quando? Qual é a expressão do filtro? Ó, arroba rotatividade é igual a rotatividade selecionada. Então eu tô falando que é igual alta, certo? Se eu der um filter aqui e eu mandar retornar a minha tabela fonte, o que vocês acham que vai acontecer? Só vai trazer as duas altas. Se eu mudar esse cara aqui para média, só vai trazer 4 médias. E baixa vai trazer 3 baixa. Então, 2, 4, 3, que dá o total de 9. Correto? Só que isso é uma tabela, né? Você concorda que a quantidade de produtos, como eu estou na D produtos, é a contagem de linhas desse cara? Então, na verdade, o meu resultado aqui é o count rows da tabela fonte. E aqui no DAX Query View eu não posso retornar ela assim, né? Eu tenho que colocar entre chaves aqui. Que é para transformar um valor em escalar em valor de tabela. 3, tá? É isso que ele precisa me retornar. Se eu colocar alta, 2. Se eu colocar média, pelo que eu me lembro, era 4. É isso aí. Então tá funcionando. Porém, isso aqui não é na mão. Quando ele estiver lá no contexto, é o selected value de dimensão rotatividade e rotatividade. Perfeito? Beleza. De rotatividade e rotatividade. Tá reclamando aqui, mas eu já sei por quê. E o return vai ser o próprio result quando for a medida. Porque eu já posso trocar esse evaluate aqui, ó, por define measure, tá? Define measure. E vou dar um nome já para ela aqui, né? Aí eu preciso colocar ela em uma tabela. E já vou chamar de 005 ponto produtos por de rotatividade. Por rotatividade, perdão. Rotatividade. Posso fechar, dar um igual, né? Ó, ele aparece aqui, ó, atualizar modelo, adicionar nova medida. Se eu fizer isso aqui agora, ele pergunta, atualizei, criou minha medidinha aqui, tá? Vamos ver como, ó, com tudo que eu escrevi lá, tá? Sem dar erro nenhum. Beleza? Se eu colocar esse cara aqui, ó, olha lá, que já tá filtrando, né? Vocês estão vendo que já tá filtrando. Produtos por rotatividade. Por que que não sumiu, né? Porque a data da última venda aqui, ó, não tá levando em consideração isso aqui. Se eu tirar, ó lá, já filtrou meus produtos. Show, né? Porém, no total aqui, não rola, né? Por quê? Eu preciso consertar esse total. Eu preciso iterar esse carinha aqui, tá? Para trazer o número 9 aqui, tá? Então vamos fazer essa medida aí. Essa medida, eu vou chamar ela de 5.1, né? Porque ela é praticamente igual, é só uma iteração, tá? Vou fazer aqui um sumX. Como que eu trago o número 9 aqui, né? Eu tenho que iterar por qual tabela, né? Pela tabela dimensão rotatividade. E qual é a medida que vou iterar? A própria produtos que a gente fez, tá? E agora sim. Nossa, não dei o nome aqui, né? Então, produtos por
rotatividade, entre parênteses, visual. É o que vai ser utilizado no visual. Tá? Deixa eu só aqui colocar ela aqui ao lado, ó, tá vendo? Igualzinho aqui, mas tem o total do 9 aqui. Beleza? Joia. Tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero melhorar essa minha matriz aqui para estar demonstrando, tá? Esse carinha aqui ao lado pode sumir. Esse carinha pode sumir. Esse carinha aqui não preciso mais saber também. Essa referência pode sumir. A gente já fez a lógica aí. Então vamos melhorar a nossa matriz aqui, tá? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero trazer a data da última venda, porém filtrando aqui, né? Ó, que não tá rolando, certo? Ó, que não tá rolando. Então vamos lá. Nova medida. Aqui agora a gente já tá trabalhando como demonstrar tudo que foi feito até agora, tá? Como nós vamos demonstrar essa análise, tá? Então vai ser o 006, que é a data da última venda. Vou colocar aqui, ó, visual. Tá? E a data da última venda faz sentido se eu mostrar no escopo da rotatividade? Não. Ela só faz sentido se eu mostrar no escopo do produto, tá? Não em outro lugar, tá? Então, if, vamos fazer um check aqui. Is in scope de quem, né? De produtos, produto. Então, traga para mim a data da última venda. Vou colocar aqui no formato de data e vou colocar esse cara aqui. Pô, não deu certo. Porque eu tenho que fazer um outro check, né? Eu tenho que fazer um check se eu tenho essa 0051. Onde tem, me traga o valor. Se não, não trago. Beleza? Então, ó, se está no escopo do produto, nova condição, e simplesmente coloco 51, não preciso falar que é maior que 0, nada, só coloco ela aí, tá? Agora as duas condições têm que ser verdadeiras para retornar a data da última venda. E olha aí que top, me trouxe a data da última venda visual para cada um dos produtos, e aí fechando. Joia. Agora vamos melhorar ainda mais. Tá vendo que aqui eu tenho, quando está no escopo do produto, sempre será um 1 aqui. Então não faz muito sentido. Então, que tal eu misturar essas duas medidas em uma só? Tá? Então, eu quero que quando está no escopo do produto, traga a data da última venda. Quando não, me traga o total dos produtos que estão ali. Então eu quero colocar aqui o 2, aqui o 4, aqui o 3 e aqui continua o 9. Tá? Até aí tá ok, né? Porque eu posso fazer assim, ó, se tá no escopo do produto e tem esse cara, então traz a última venda. Se não, ele me traz o 5.1. Certo? Ele me traz o próprio valor ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Pô, funcionou. Aí você vai falar, pô, mas a data tá zoada aqui, Eros. Não tá zoada, tá o valor correto. Só tá demonstrado incorretamente, né? Eles foram para um formato geral, porque aqui a contagem aqui é uma data. E como que eu faço para levar isso aí todo mundo para uma demonstração correta? Eu vou mexer na formatação, tá? Eu vou mexer na formatação aqui. Então eu vou copiar esse cara aqui, que eu vou usar essa lógica, formato dinâmico. E aqui eu vou colar ela. Deixa ela bugada aí embaixo. Primeiras coisas que eu preciso definir.
Quem é o valor da minha medida? Tá? Quem é o valor da minha medida? É o selected measure, né? Cadê você? Aqui. Selected measure. Segunda coisa. Eu tenho que formatar... Eu tenho dois formatos. O formato de data e o formato de número inteiro, que é a contagem que tem ali. Então, na data, é um format do valor. E aí vou usar dd, mmm, yy. Perdão, aqui é mmyy. Day, month, year, tá? Dia, mês, ano. Você pode usar o formato que você quiser aí, tá? A outra variável é o formato do inteiro, tá? Formato do inteiro. Que aí, o inteiro, eu faço assim, ó. Hashtag 1,0, porque ele vai com separador de milhar aí. Legal? E agora eu vou fazer o meu result, né? Meu result. Tá? O meu result vai ser exatamente esse check aqui. Se tá no escopo e tal isso aqui, qual é o formato que ele tem que trazer? O da data. Se não, ele tem que trazer o formato do inteiro. Perfeito? E agora, o meu return, obedecendo a documentação, tem que colocar 4 aspas duplas concatenadas com o meu result e mais concatenado com 4 aspas duplas. Dê um enter e olha só que bacana. No contexto da rotatividade, ele traz os produtos e aqui a data da última venda. Então, esse produtos por rotatividade visual pode sair fora, certo? E aí, fica o nome da medida aqui não fica muito legal, né? Então, o que eu faria aqui, né? Eu faria assim, ó, quantidade barra data última venda. Legal? Fica mais coerente, né? Fica mais coerente. Agora vamos trabalhar algumas ideias de visual. Algumas ideias de visual aqui. Imagine que você quer analisar isso ao longo do tempo, né? Você quer ver esses produtos ao longo do tempo em cada uma dessas faixas. Aqui você está vendo uma foto. Não tem nenhum filtro na tela, tá? Então, um visual que eu acho que se encaixa muito bem aí seria um gráfico de colunas empilhadas aqui, ó. Eu vou estar esticando esse cara aqui. E aí, no eixo X, eu vou colocar duas coluninhas. O ano e a coluna iniciais do nome do mês, tá? Essa coluna iniciais do nome do mês eu tenho lá na minha decalendário. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem e utilizarem. Você vai ver que interessante que é essa coluna. Porque ela dá um ganho no visual, economiza espaço e fica show de bola, tá? Vamos lá. Iniciais do nome do mês. E aqui no eixo Y eu vou colocar a medida produtos por rotatividade visual. Tá vendo? Ó, e eu tô com 9 produtos de fora a fora, tá? Aqui. Por que que tá de 9 produtos de fora a fora? E aqui, 2021, porque não tá ordenado corretamente, né? Vamos classificar o eixo por ano, iniciais do nome do mês e em ordem crescente. Legal, então eu tenho aqui, ó, que eu comecei com 4, 6 até 9 produtos até o final. Mas até aí tem graça nenhuma, né? Mas olha só. Se eu não tivesse essa inicial do nome do mês, olha só quantos dados eu tenho aqui.
cabendo sem ficar nada zoado. O que que eu vou fazer logo de cara aqui? Vou tirar esse cara daqui, vou tirar esse cara daqui, vou tirar esse cara daqui. Os valores do não tá saindo, a gente tira por aqui. E aí, beleza. Agora eu posso vir aqui, ó, e colocar a minha rotatividade na legenda. E olha que show que ficou. Alta, média, baixa. Tá vendo? Eu tenho a classificação. De acordo com o meu tema aqui, ó. Cadê a alta? Rotatividade alta, eu vou colocar essa cor aqui, é um cinza meio clarinho. A média, eu vou colocar essa cor do tema aqui. E a baixa, é quem eu quero dar destaque, né? Vou colocar o laranja. Pô, já ficou bem melhor, né? Aqui eu vou tirar o título da legenda, tá? Rotatividade alta, média, baixa. Pô, show. Né? E aqui tem um detalhe, né? Não sei se vocês repararam, mas 2024, ó, ele tá passando até dezembro, né? E isso eu não quero, né? E eu posso fazer um simples ajuste aqui, né? No produtos por rotatividade visual, que tem aqui o Samex desse cara aqui, eu posso simplesmente fazer assim, ó, um if. Opa, esse IntelliSense tá me atrapalhando. Sai daí, cara. Não vai sair, não? Se o mínimo da decalendário data, que é a data que tá ali na barrinha, tá? For menor ou igual. Olha lá, minha medida data do contexto entrando em ação novamente. Aí ele faz isso. Se não, não vou nem especificar. E olha lá, que legal. Janeiro só de 2024. Limitou os dados, ó, até a data de hoje. Pô, essa é uma visualização bacana. Eu coloco os rótulos de dados e depois os totais também, tá? Imagina se tem uma lista de 100 produtos aí. Dá para você fazer essa análise aqui, tá? Você está vendo a quantidade de produtos, né? Quantidade de produtos. Deixa eu tirar o zoom. Beleza. Agora o outro visual que eu quero sugerir para vocês, customizado, que dá para fazer uma análise aqui. Ah, não terminei, né? Tomar cuidado com os títulos, né? Como a gente colocou nomes de medidas aqui, a gente não precisa colocar iniciais, nome do mês, né? Renomeia ali para mês. Aqui, produtos. E olha só, produtos por ano, mês e rotatividade. Ficou legal. Se quiser dar um título melhor, pode até dar depois, tá? Agora eu quero montar um mapa de calor, porque eu quero analisar um produto só ao longo do tempo, tá? Um produto só ao longo do tempo. Então como que eu faria isso? Aqui em tabela e matriz, vou colocar aqui a matriz, na verdade. No campo linhas vai o meu produto. Beleza. E aqui no campo colunas, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Vai o meu ano e as iniciais do nome do mês. Tá? E abro esse cara aqui. Tá vendo que já apareceu aí alguma coisa. Legal. Eu vou já renomear esse cara para mês. E aí, joia. O que eu quero fazer agora? Eu vou colorir as células aqui. Se eu colocar o 5.1 aqui e tirar os subtotais da coluna, ó, ele me mostra
quando que esse produto está na jogada, tá? De fora a fora. Legal? Esse total da linha não faz sentido. Só que eu não posso mostrar esse número 1 aqui. Então, só que eu quero filtrar. Por exemplo, quando eu clicar no produto A, né, filtrar, colocar um filtro, ele tem que filtrar só de quando ele existiu, ó, de maio para frente, né? Tá vendo? De maio para frente. Então, o que eu fiz? Eu criei uma nova medida que eu chamei de em branco, porque é em branco mesmo, que é o seguinte. Tô fazendo um if, tá? If 005.1. Então, se eu tenho essa medida, você me traga. Vou colocar 3 espaços aqui, ó. Tem 3 espaços ali no texto. Se não, eu vou até especificar. Não precisaria especificar esse blank aqui, tá? Mas vou especificar esse cara. Se eu tirar... Opa, eu tirei de algum gráfico errado. Ah, sim. E eu colocar o em branco aqui, ó. Aparentemente não mudou nada, né? Tá bem zoado aqui. Mas ele tá fazendo aqui, ó. Maio, tal. Ele tá fazendo. Tá? Vamos aumentar a quantidade de espaços aqui. Isso aqui tem que fazer no teste mesmo, tá? Eu fui dar uma espiadinha no modelo que eu tinha feito. E aqui para funcionar é o seguinte. Aqui em valores eu tenho que tirar essa quebra de texto. Tá vendo? A gente às vezes esquece. Mas tá aí, tá? E para caber aqui, né? Sem essa barra de rolagem, você vai ajustando, né? O tamanho da fonte e a quantidade de espaços que você quer dar, ó. Tirei um espaço. Ó, pô, encaixou certinho, tá? E aí o tamanho da grade, eu posso aumentar esse preenchimento de linha, tá vendo? Legal. E agora, eu só preciso colorir esse cara. Colorir de acordo com esse cara, tá? Vou pegar aqui na minha colinha no Notepad++, ó. Tem um mapa de calor aqui, tá? Eu já tenho os códigos das cores aí. Então vou chamar de nova medida. Mapa de calor, switch. No valor da rotatividade que a gente calculou lá no início, eu estou pegando se é alta, média ou baixa. E está trazendo os mesmos códigos das cores que eu utilizei no gráfico de cima. Tá? Tá aí. E aí eu posso vir aqui na minha matriz e também aqui, perdão, em dados, criar um visual, botão direito no em branco aqui e formatação condicional, cor da tela de fundo, valor do campo, CF, somente valores, né, não tem totais. E tá aí, ó, um mapa de calor do cada produto ao longo do tempo, tá? Isso aqui é muito bacana. Eu posso colocar categoria aqui por cima. Não faz sentido, né, na categoria, mas ó, quando você abre assim, ó, você tem um visual segregado aí, né? Deixa eu tirar a categoria da jogada. Então esses são alguns visuais e uma análise bastante interessante que a gente pode incrementar aqui. Eu acho que eu vou roubar um pedaço de tela, tá? Vou clicar aqui fora, aqui na configuração da tela, vou personalizar esse cara e vou colocar 1440 de largura, pouco. Vou colocar 2560 de largura, é muito. Vou colocar 2000 de largura, é muito. 1880. Tá ok.
1880. Depois a gente ajusta para ficar legal. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero demonstrar para vocês que isso pode ser analisado a nível de produto, de cliente também. Então, ó, coloquei esse cara aqui. Na verdade, eu vou fazer melhor. Vou copiar esse carinha aqui, ó. Copiei, colei. E ele vai avaliar os produtos de rotatividade levando em consideração o cliente, tá? Aí agora sim, vou trocar o visual por esse cara aqui. Tiro o ano e mês da jogada e coloco no eixo aqui o cliente, tá? E aí eu posso classificar o eixo por produtos. Aí. Então você pode ver que a nível de cliente, por exemplo, do cliente 10, os produtos que ele compra tem baixa rotatividade. Tá vendo? No contexto atual, né? No contexto atual. Se eu quiser ver só o ano de 23, ó, pode ver que tudo está mudando, né? O que eu posso mudar é essa iteração também, né? Deixa eu dar um salvar aqui antes. Posso vir aqui em arquivo, em opções, configurações, opções, configurações do relatório. Vou colocar esse cara aqui. Agora sim ele vai filtrar. Eu não quero essa barra de filtros, meu amigo. Beleza. Se eu flagar 2022, olha lá, ele muda o comportamento. 2023, 2021. Quero ver só alta. Olha lá, ele mostra exatamente alta. Cara, quero analisar o cliente 3. Olha aí, cliente 3. Tá? Pô, você consegue ver exatamente o perfil de cada produto por cliente, por tal, e qualquer outra dimensão que tivesse na jogada. Aí. Beleza? Isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Eu vou deixar esse PBix disponível para download aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Abraço.